Próximos passos para uma cultura de liberdade com responsabilidade. Fortaleça a densidade de talento. 4. Pague os melhores salários do mercado. Aumente a sinceridade. 5. Compartilhe informações organizacionais. Agora, elimine mais controles. 6. Aprovações para tomada de decisões não são necessárias. Na próxima sessão, vamos ver o processo de implementação da cultura de liberdade com responsabilidade. No capítulo sobre densidade de talento, discutiremos processos de remuneração para atrair e manter os profissionais com melhor desempenho. No capítulo sobre sinceridade, deixaremos de falar sobre o fornecimento de feedback individual honesto, já explorado no capítulo 2, para falar de transparência organizacional. Fortaleça a densidade de talento. 4. Pague os melhores salários do mercado. Em 2015, em certa tarde de sexta-feira, o gerente de conteúdo original Matt Tunnell sentiu o coração bater forte ao folhear um roteiro novinho em folha. Espremido em uma mesa de canto em um lugar badalado e barulhento em Hollywood, o agente Andrew Wang almoçava enquanto Matt lia. Da seleção de roteiros à produção de pilotos, Matt é conhecido como um dos executivos criativos mais talentosos do ramo. Uma de suas habilidades, criar vínculos com os agentes certos. Wang ainda não havia compartilhado o rascunho de Stranger Things com ninguém, mas, dado o ótimo relacionamento entre os dois, ele passou o roteiro para Matt ali mesmo. Matt voltou correndo ao escritório e entregou o material para Brian Hyde, o ex-vice-presidente da Nickelodeon que conhecemos no capítulo 2. Brian é conhecido em todo o mundo televisivo por sua estranha capacidade de pressentir o que o público gostaria de assistir. O roteiro era ótimo, disse Brian. Bons personagens e se movia numa velocidade vertiginosa. As alegações que outros levantariam eram óbvias. Os protagonistas pré-adolescentes são velhos demais para serem crianças e jovens demais para serem adultos. Não será do interesse da maioria dos espectadores, ou é uma obra de época dos anos 1980 que só interessará a um nicho. Mas Brian via de maneira diferente. Todo mundo assistiria ao programa. Stranger Things se tornaria um sucesso, e a Netflix seria a responsável por fazer isso. Na primavera de 2015, o roteiro foi comprado e o prazo se aproximava, mas a Netflix ainda não tinha um estúdio. Sucessos como House of Cards e Orange is the New Black foram produzidos por outros estúdios e então licenciados exclusivamente para a Netflix. A empresa ainda não começará a produzir conteúdo por conta própria. Agora, ela entrava em uma nova fase. Segundo Brian, Ted tinha deixado claro, nós mesmos produziríamos os próximos programas originais. Nessa época, a Netflix contava com apenas um punhado de pessoas na equipe de produção. Muito menos do que as dezenas de funcionários que um estúdio em geral exigia. Matt se recorda. Conseguimos produzir Stranger Things porque todos os membros da equipe eram extremamente competentes. Rob é um negociador super brilhante. Então, quando um dos protagonistas da série não quis assinar um contrato plurianual, ele sabia exatamente o que dizer. Lawrence era o cara das finanças. Ele deveria cuidar do dinheiro, mas fazia todo o seu trabalho financeiro e ainda passava o restante do tempo atuando como produtor executivo, fazendo coisas como alugar espaços para os escritores trabalharem. Lawrence e Rob fizeram o trabalho de cerca de 20 pessoas. A primeira temporada de Stranger Things levou pouco mais de um ano para ficar pronta. Foi ao ar em 15 de julho de 2016. Alguns meses depois, foi indicada ao Globo de Ouro de melhor série dramática.
O sucesso da Netflix se baseia nesse tipo de história improvável, pequenas equipes compostas exclusivamente por profissionais bem acima da média, o que Reed chama de times dos sonhos resolvendo problemas cabeludos. Matt acrescenta: na maioria dos lugares, existem ótimos funcionários e outros que são apenas bons. Os bons são gerenciados enquanto se confia que as estrelas deem tudo de si. Na Netflix, é diferente. Vivemos em um jardim privativo de excelência onde todos são profissionais com alto desempenho. Você participa das reuniões, e é como se o talento e a capacidade cerebral da sala fossem capazes de gerar eletricidade para o escritório. As pessoas desafiam umas às outras, argumentando entre si, e cada uma delas é quase mais inteligente do que o Stephen Hawking. É por isso que fazemos tanto por aqui, e a uma velocidade vertiginosa. É por causa dessa densidade de talento incrivelmente alta. A alta densidade de talento da Netflix é o mecanismo que impulsiona o sucesso da empresa. Reed aprendeu essa estratégia simples, mas fundamental, depois das demissões de 2001. Mais complicado, porém, era descobrir quais passos dar no intuito de atrair e manter aquelas pessoas mais talentosas. Ofereça salários de astro de rock. Nos primeiros anos da Netflix, nós crescemos depressa e precisamos contratar mais engenheiros de software. Com meu novo entendimento de que a alta densidade de talento seria o motor de nosso sucesso, nos concentramos em buscar os profissionais com melhor desempenho do mercado. No Vale do Silício, muitos deles trabalhavam para a Google, a Apple e o Facebook e eram muito bem pagos. Obviamente, não tínhamos dinheiro para atraí-los. Contudo, como engenheiro, eu conhecia um conceito chamado princípio do astro de rock, compreendido no mundo do software desde 1968. Ele provém de um famoso estudo realizado em um porão em Santa Mônica. Às 6:30 da manhã, 9 programadores estagiários foram levados a uma sala com dezenas de computadores. Cada um deles recebeu um envelope pardo explicando uma série de tarefas de codificação e depuração que precisariam concluir da melhor maneira possível nas 2 horas seguintes. Milhões de caracteres já foram dedicados na internet à discussão dos resultados dessa pesquisa. Os pesquisadores esperavam constatar que o melhor dos 9 programadores superaria a média dos demais em um fator de 2 ou 3. Mas, no grupo dos 9 em que todos eram pelo menos programadores medianos, os melhores superaram os piores em muito. O melhor deles era 20 vezes mais rápido em codificação, 25 vezes mais rápido na depuração e 10 vezes mais rápido na execução do programa do que o candidato com os resultados mais baixos. O fato de um desses programadores ter superado tão drasticamente o desempenho de outros tem causado rebuliço na indústria de software desde então, à medida que os gestores discutem como alguns programadores podem valer muito mais do que seus colegas de performance adequada. Com uma quantia fixa de dinheiro para salários e um projeto que eu precisava concluir, eu tinha uma escolha. Poderia contratar de 10 a 25 engenheiros medianos ou contratar um astro de rock e pagar significativamente mais do que pagaria para os outros se necessário. Desde então, percebi que o melhor programador não vale 10, mas 100 vezes mais do que um programador mediano. Bill Gates, com quem trabalhei enquanto estava no conselho da Microsoft, supostamente foi além. Uma de suas frases é citada com frequência: um ótimo torneiro mecânico merece receber várias vezes o salário de um torneiro mecânico mediano, mas um grande engenheiro de software vale 10.000 vezes mais do que um engenheiro de software mediano. Na indústria de software, esse é um princípio conhecido, embora ainda muito debatido.
Comecei a me perguntar onde esse modelo se aplicava fora da indústria de software. O motivo pelo qual o engenheiro astro de rock é muito mais valioso do que seus colegas não é exclusivamente por causa da programação. Um ótimo engenheiro de software é incrivelmente criativo e consegue identificar padrões conceituais que outros não conseguem. Ele tem uma perspectiva ajustável, de modo que, quando se vê preso a uma maneira específica de pensar, tem na manga formas de se obrigar, forçar e estimular a olhar além. Essas são as mesmas habilidades necessárias em qualquer trabalho criativo. Patty McCord e eu começamos a procurar onde exatamente o princípio do astro de rock poderia ser aplicado na Netflix. Dividimos os trabalhos em cargos operacionais e criativos. Se você está contratando alguém para um cargo operacional, como limpador de vidraças, sorveteiro ou motorista, o melhor funcionário pode vender o dobro do valor da média. Um sorveteiro bom de verdade provavelmente pode fazer 2 ou 3 vezes mais casquinhas do que um mediano. Um motorista realmente bom pode apresentar metade do número de acidentes que um mediano. Mas há um limite para quanto um sorveteiro ou um motorista pode render. Para funções operacionais, você pode pagar um salário dentro da média, e sua empresa se sairá muito bem. Na Netflix, não temos muitos empregos assim. A maioria de nossas funções se fia na capacidade do funcionário de inovar e trabalhar de forma criativa. Em todas as funções criativas, o melhor é de longe 10 vezes melhor do que a média. O melhor especialista em publicidade pode criar uma campanha que atrairá milhões de clientes a mais do que um publicitário mediano. Voltando ao cenário de Stranger Things, o relacionamento de McDonnell com Andrew Wang e vários outros agentes semelhantes o torna centenas de vezes mais bem-sucedido do que um executivo criativo que não possua relacionamentos assim. A capacidade de Brian Ive de ver que Stranger Things seria um sucesso quando outros estúdios acreditavam que os protagonistas pré-adolescentes não seriam populares o torna milhares de vezes mais valioso do que um vice-presidente de conteúdo que não tivesse esse sexto sentido para roteiros. Todos esses são trabalhos criativos e todos seguem o princípio do astro de rock. Não tínhamos muito dinheiro em 2003, mas tínhamos muito a alcançar. Precisávamos pensar cuidadosamente sobre como gastaríamos o pouco que possuíamos. Decidimos que, para qualquer tipo de função operacional, onde houvesse um limite claro de quão bom poderia ser o trabalho, pagaríamos a média do mercado. Mas, para todos os trabalhos criativos, recompensaríamos um funcionário incrível com um dos melhores salários do mercado, em vez de usar o mesmo dinheiro para contratar uma dúzia ou mais de funcionários medianos. Isso resultaria em uma força de trabalho enxuta. Estaríamos confiando em uma pessoa excepcional para fazer o trabalho de muitos. Mas a pagaríamos excepcionalmente bem. Foi assim que contratamos a maioria dos funcionários da Netflix desde então. Essa abordagem tem sido muito bem sucedida. Aumentamos exponencialmente nossos resultados e nossa velocidade de inovação. Também descobri que ter uma força de trabalho enxuta tem vantagens colaterais. Gerenciar bem as pessoas é difícil e exige muito esforço. Gerenciar funcionários com desempenho medíocre é ainda mais difícil e consome muito mais tempo. Ao manter nossa empresa pequena e nossas equipes enxutas, cada gestor tem menos pessoas para gerenciar e, portanto, pode fazer um trabalho melhor nesse aspecto. Quando essas equipes enxutas são compostas exclusivamente por funcionários com desempenho excepcional, os gestores se saem melhor, os funcionários se saem melhor e toda a equipe trabalha melhor e com mais rapidez. Não é apenas quanto você paga, é também como paga. A estratégia de Reed parece ótima.
Mas, se você administra uma startup da qual ninguém nunca ouviu falar, pode ficar se perguntando se os profissionais com melhor desempenho virão trabalhar para você, mesmo que esteja pronto a pagar por isso. Os estudos sugerem que sim. Uma pesquisa de 2018 da Office-TEAM perguntou a 2.800 trabalhadores o que os motivaria a empacotar seus pertences e deixar o emprego. Cerca de 44% dos entrevistados, bem acima de qualquer outra categoria, afirmaram que deixariam o emprego atual por outro que pagasse mais. Se você trabalha para uma empresa pequena e desconhecida e espera aplicar a teoria de Reed, provavelmente encontrará a pessoa de que precisa. Mas não é apenas uma questão de quanto você paga às pessoas. A forma de pagamento também é importante. Em boa parte das empresas, funcionários de colarinho branco muito bem remunerados recebem um salário acrescido de um bônus, que é pago caso atinjam um conjunto de metas predeterminadas. Grande parte do salário dos grandes talentos depende de seu desempenho. Isso não é tão bom quanto parece. Quando Reed e Patty estavam descobrindo como atrair astros de rock para a Netflix, precisaram diferenciar a empresa daquelas de quem estavam tirando o funcionário. Para tanto, criaram um plano que vigora até hoje. Imaginemos que você gastou todas as suas economias desenvolvendo uma lambreta ultramoderna que levará as pessoas para o trabalho sobrevoando o tráfego. Você encontra um profissional de marketing imensamente talentoso e quer escolher um método de remuneração que o motiva a trabalhar pesado, dar o melhor de si e permanecer na empresa pelos próximos anos. Você deverá considerar duas opções. Pagar para ele um salário anual de $250 mil. 2. Pagar para ele um salário de $200 mil mais um bônus de 25% com base no quanto ele realizar. Se você é como a maioria dos gestores, escolherá a opção 2. Por que colocar todo esse dinheiro em salário quando você pode usá-lo para incentivar o novo funcionário a fazer o melhor trabalho possível? Os bônus por desempenho parecem fazer muito sentido. Parte do salário de um funcionário é garantida e a outra parte, em geral de 2 a 15%, mas até 60 ou 80% para executivos seniors, está vinculada ao desempenho. Se você agregar muito valor à empresa, receberá o bônus. Caso não atinja os objetivos, essa quantia não será paga. O que poderia ser mais lógico? Bônus por desempenho são concedidos quase que universalmente nos Estados Unidos e em vários outros lugares. Mas a Netflix não faz isso. Bônus são ruins para a flexibilidade. Em 2003, mais ou menos na mesma época em que deparei com o princípio do astro de rock, aprendemos que os bônus são ruins para os negócios. Patty McCord e eu estávamos nos preparando para uma reunião semanal da equipe de gerenciamento. Na pauta constava uma nova estrutura de bonificação para a equipe executiva. Estávamos empolgados por termos nos tornado uma empresa adulta e queríamos oferecer aos nossos gestores seniors o tipo de remuneração que receberiam em outros lugares. Passamos horas elaborando as metas de desempenho certas e tentando vinculá-las ao pagamento. Patty sugeriu que vinculássemos o bônus da diretora de marketing, Leslie Kilgore, ao número de novos clientes que contratássemos. Antes da Netflix, Leslie trabalhara para a Booz Allen Hamilton, a Amazon e a Procter & Gamble. Sua remuneração em todos esses lugares era metricamente orientada, vinculada ao cumprimento de objetivos pré-definidos. Por conta disso, ela nos parecia uma boa pessoa com quem começar. Estabelecemos KPIs, indicadores-chave de desempenho, do inglês Key Performance Indicators, para calcularmos quanto Leslie deveria ganhar a mais caso alcançasse os objetivos. Na reunião de gerenciamento do dia seguinte, parabenizei Leslie pelos milhares de novos
Clientes que conquistáramos recentemente. Eu estava prestes a anunciar que isso lhe renderia um enorme bônus se continuasse assim, quando ela me interrompeu. Sim, Reed, é notável. Minha equipe fez um trabalho incrível. Mas não é mais o número de clientes que contratamos que deve ser medido. Na verdade, isso é irrelevante. Ela continuou nos mostrando numericamente que, embora os novos clientes tenham sido a meta mais importante do último trimestre, o que importava agora era a taxa de manutenção de clientes. Ao ouvi-la, senti uma onda de alívio. Felizmente, eu ainda não vinculara o bônus de Leslie à medida de sucesso errada. A partir dessa interação com Leslie, aprendi que todo o sistema de bônus se baseia na premissa de que você é capaz de prever o futuro de maneira confiável e que a qualquer momento poderá definir um objetivo que continuará sendo importante no futuro. Mas na Netflix, onde precisamos adaptar depressa nossa direção em resposta a mudanças rápidas, a última coisa que queremos é que nossos funcionários sejam recompensados em dezembro por terem atingido alguma meta estabelecida em janeiro anterior. O risco é os funcionários ficarem tão focados em uma meta pré-definida que talvez não identifiquem o que é melhor para a empresa no momento presente. Muitos de nossos funcionários em Hollywood vêm de estúdios como a Warner Media ou a NBC, onde grande parte da remuneração de executivos tem como base métricas específicas de desempenho financeiro. Se este ano a meta é aumentar o lucro operacional em 5%, a maneira de obter o bônus em geral um quarto do salário anual é focar obstinadamente no aumento do lucro operacional. Mas e se uma divisão precisar mudar de rumo para se tornar competitiva dali a 5 anos? Mudanças de rumo envolvem investimentos e riscos que podem reduzir a margem de lucro naquele ano. O valor das ações pode cair. Que executivo faria isso? É por esse motivo que empresas como a Warner Media ou a NBC podem achar mais difícil mudar drasticamente diante de novos tempos, do modo como costumamos fazer na Netflix. Além disso, não acredito que funcionários com alto desempenho se esforçarão mais caso você velas dinheiro à sua frente. Esses funcionários naturalmente vão atrás do sucesso e dedicarão todos os seus recursos para obtê-lo, independentemente de terem ou não um bônus diante do nariz. Adoro esta frase do ex-presidente executivo do Deutsche Bank, John Crian: não faço ideia de por que me ofereceram um contrato com bônus, porque prometo que, em ano nenhum, em dia nenhum, trabalharei mais ou menos só porque alguém me pagará mais ou menos por isso. Qualquer executivo que valha o salário que recebe diria o mesmo. Uma pesquisa confirma o palpite de Lee. O pagamento condicional funciona para tarefas rotineiras, mas diminui o desempenho do trabalho criativo. Dan Ariely, professor da Universidade Duke, descreve o que encontrou em um fascinante estudo que realizou em 2008. Apresentamos a 87 participantes uma série de tarefas que exigiam atenção, memória, concentração e criatividade. Pedimos, por exemplo, que encaixassem peças de um quebra-cabeça de metal em uma armação de plástico e jogassem bolas de tênis em um alvo. Prometemos que eles receberiam um pagamento caso executassem as tarefas excepcionalmente bem. Cerca de 1/3 das pessoas foi informado que, com base em seu desempenho, receberiam um pequeno bônus, outro terço um bônus de nível médio, e o último terço, um bônus alto. A primeira vez que realizamos o estudo foi na Índia, onde o custo de vida é baixo, para que pudéssemos pagar quantias substanciais às pessoas, mas ainda ficássemos dentro do nosso orçamento. O bônus mais baixo era de 50 centavos, equivalente ao que os participantes receberiam por um dia de trabalho. O bônus mais alto era de $50, 5 meses de salário. Era um valor significativo.
Os resultados foram inesperados. As pessoas às quais foram oferecidos bônus médios não tiveram desempenho melhor ou pior do que aquelas para as quais foram oferecidos bônus de baixo valor. Mas o mais interessante foi que o grupo ao qual foi oferecido o maior bônus se saiu pior em todas as tarefas do que os outros dois grupos. Reproduzimos esses resultados em um estudo no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde estudantes de graduação tiveram a chance de ganhar um bônus alto, $600, ou um valor mais baixo, $60, ao executar uma tarefa que exigia alguma habilidade cognitiva, soma de números, e outra que exigia apenas habilidade mecânica. Pressionar uma tecla o mais rápido possível. Descobrimos que, enquanto a tarefa envolvia apenas habilidade mecânica, os bônus funcionavam como esperado. Quanto maior a bonificação, melhor o desempenho. Porém, quando incluímos uma tarefa que exigia habilidades cognitivas, mesmo que rudimentares, o resultado foi o mesmo do estudo da Índia. A oferta de um bônus mais elevado levou a um desempenho inferior. Essa descoberta faz todo o sentido. O trabalho criativo exige que sua mente desfrute de um nível de liberdade. Se parte daquilo em que você se concentra é saber se seu desempenho lhe renderá um cheque generoso, você não estará naquele espaço cognitivo aberto onde residem as melhores ideias e as possibilidades mais inovadoras. Você apresentará um desempenho pior. Na Netflix, descobri que isso sem dúvida era verdade. As pessoas são mais criativas quando têm um salário bom o bastante para eliminar parte do estresse doméstico. Mas as pessoas são menos criativas quando não sabem se ganharão mais ou não. Salários altos são bons para a inovação, grandes bônus por mérito, não? A grande surpresa quando decidimos não pagar bônus foi a quantidade de talentos que conseguimos atrair. Muitos imaginam que você perde vantagem competitiva caso não ofereça bônus. Descobrimos o contrário, ganhamos vantagem competitiva ao atrair os melhores porque investimos todo esse dinheiro em salários. Imagine que você estava procurando trabalho e recebeu duas ofertas de emprego. Um lugar lhe ofereceu $200 mil mais um bônus de 15% e o outro lhe ofereceu $230 mil. Qual você escolheria? Obviamente, você escolheria um pássaro na mão em vez do que está voando, $230 mil. Você conhece sua compensação de cara sem jogos. Ao evitar os bônus por desempenho, você poderá oferecer salários base mais altos e manter seus funcionários altamente motivados. Tudo isso aumenta a densidade de talento. Mas nada aumenta mais a densidade de talento do que pagar às pessoas salários altos e aumentá-los ao longo do tempo para garantir que permaneçam no topo do mercado. Pague salários mais altos do que qualquer outro lugar. Pouco depois de se comprometer a pagar o que fosse necessário para contratar e manter os melhores funcionários, um dos diretores do setor de engenharia, veio até mim e falou que encontraram um candidato incrível para uma vaga. O candidato, Devil, tinha um raro conjunto de habilidades que seria um grande trunfo para a equipe. Mas o salário que ele pedia era quase o dobro do que os outros programadores da equipe recebiam. Era mais até do que Han ganhava. Sei que ele seria ótimo para a Netflix, mas é certo pagar tanto assim, pensou Han. Fiz 3 perguntas a Han. Algum dos programadores da equipe atual dele é bom o bastante para ocupar o cargo que Devin acabou de deixar na Apple? Não? 2-3 dos atuais funcionários de RAM poderiam se unir e contribuir da mesma forma que Devin seria capaz de fazer. Não?
3. Se uma fada madrinha sugerisse que ele poderia trocar alguns de seus programadores atuais por Devin, silenciosamente e sem nenhum tipo de constrangimento, isso seria bom para a empresa. Sim. Sugeri que RAM poderia facilmente arcar com a contratação de Devin. Contrataríamos um número menor de programadores no futuro e usaríamos esse dinheiro para pagar a Devin o que ele valia. RAM pareceu contemplativo. As habilidades de Devin estão sendo muito requisitadas no momento. Se vamos mudar nossa estratégia de contratação para pagar a ele, quero ter certeza de que pagamos o suficiente não apenas para convencê-lo a aceitar o emprego, mas para garantir que Devin não seja atraído por algum concorrente com um salário mais alto. Decidimos explorar o mercado para descobrir quanto os nossos concorrentes estariam dispostos a pagar pelos talentos de Devin. Depois, pagaríamos a ele um pouco acima do limite máximo. A equipe de Devin criou muitos dos recursos fundamentais que compõem a atual plataforma Netflix. Eu queria que todos os nossos funcionários fossem tão influentes quanto ele, então decidimos aplicar o mesmo método para definir os salários de todos os futuros contratados. Pague os melhores salários do mercado. Na maioria das empresas, negociar um salário é como comprar um carro usado. Você quer um emprego, mas não sabe o máximo que a empresa está disposta a pagar, então tenta adivinhar o que pedir e o que aceitar. A empresa usa sua ignorância para contratá-lo com o menor salário possível. É uma ótima maneira de conseguir um funcionário por menos do que ele vale, apenas para perdê-lo alguns meses depois para outra empresa por um salário mais alto. Seguindo essa lógica, o livro Negotiating Your Salary, How to Make $1,000 a Minute, de Jack Chapman, recomenda a melhor maneira de conseguir um bom acordo com um novo empregador. Gestor contratante, apertamos o nosso orçamento e descobrimos que podemos lhe oferecer um salário de $95.000 por ano. Estamos animados e esperamos que você também esteja. Você, fique calado. Cante uma música em sua mente. Conte os pontos no tapete. Passe a língua sobre o aparelho de dentes. Gestor contratante, agora nervoso. Contudo, talvez consigamos chegar a $110.000. Será um grande esforço, mas esperamos que você aceite. Você, continue cantando silenciosamente para si mesmo. A Netflix, por outro lado, quer pagar um salário que atrairá e manterá talentos, de modo que sua conversa com os funcionários é voltada para deixar claro que a empresa sabe o que seu possível funcionário poderia ganhar em qualquer outra empresa e, pagará mais do que isso. Tome a experiência de Mike Hastings, sem relação alguma com Reed. Se você acessar o site da Netflix, poderá se perguntar por que o filme O que já lhe foi recomendado. É porque todos os programas e filmes da Netflix foram separados em categorias. O que já é categorizado como luta contra o sistema, cerebral, visualmente impressionante e excêntrico. Se você assistir a outros filmes cerebrais e de luta contra o sistema, o que já aparecerá para você. Mike é um dos caras que torna isso possível. Mike trabalhava em Ann Arbor, Michigan, para o Allmovie.com, quando conseguiu uma entrevista para se juntar à equipe que cuida das classificações da Netflix. Ele queria se mudar para o Vale do Silício, mas o custo de vida é tão alto na Califórnia que eu não sabia quanto dinheiro pedir. Então, ele leu alguns livros sobre negociações salariais e conversou com alguns amigos. Todos recomendaram que ele não fornecesse qualquer informação precisa. Você provavelmente vai se desvalorizar, e a Netflix vai tentar tirar proveito disso, disse um amigo. Usando um conversor de salários regionais, Mike decidiu que, se fosse encurralado,
pediria o dobro do que ganhava atualmente, o que me parecia muito. Ele ensaiou como evitaria de maneira educada todas as perguntas sobre salário, mas, durante a entrevista, eu disse ao recrutador quanto ganhava e quanto esperava ganhar e depois me censurei durante todo o trajeto de volta a Michigan por ter sido tão idiota. Mike estava deitado em sua cama em Ann Arbor, olhando para seu pôster favorito de Hitchcock, quando o recrutador da Netflix ligou. Eles ofereceram 30% a mais do que os 100% de aumento que pedi. Devo ter engasgado, porque meu chefe esclareceu, esse é o melhor salário do mercado para sua posição e suas habilidades. Permanecendo no topo. A princípio, um novo contratado se sentirá motivado por ter o melhor salário do mercado. Mas logo suas habilidades vão progredir, e os concorrentes começarão a ligar para lhe oferecer salários maiores. Se ele valer a pena, seu valor de mercado crescerá e o risco de ele mudar de emprego aumentará. Portanto, é paradoxal que, quando se trata de ajustar salários, quase todas as empresas do mundo sigam um sistema que provavelmente diminuirá a densidade de talento, incentivando as pessoas a encontrarem emprego em outro lugar. Aqui está um e-mail do diretor de Relações Públicas João, descrevendo o problema que ele teve em seu emprego anterior. Antes da Netflix, trabalhei para uma agência de publicidade norte-americana em São Paulo e adorei. Foi meu primeiro emprego após a faculdade e dei tudo de mim. Às vezes eu dormia no escritório, no chão da sala da copiadora, para não perder minutos de trabalho no trajeto. Tive muita sorte em conquistar 4 grandes clientes, e, em um ano, eu fechava mais contratos do que aqueles que estavam na empresa muitos anos antes de mim. Eu estava muito animado para construir minha carreira naquela empresa que eu adorava. Eu sabia que meus colegas seniors tinham ótimos salários, o dobro, até o triplo do meu, e confiava que, na época da revisão anual de salários, eu receberia um grande aumento que me aproximaria mais de meu nível de contribuição. No fim do ano, tive minha primeira análise de desempenho, recebi um feedback extremamente positivo, 98/100, e a empresa vivia seu ano mais lucrativo até então. Eu não esperava que meu salário dobrasse, mas meu chefe prometeu que cuidaria de mim. No fundo, eu esperava um aumento de 10 a 15%. No dia da reunião sobre aumentos, eu estava tão animado que cantarolei no carro junto com o rádio por todo o trajeto até o trabalho. Imagine minha decepção quando meu chefe me ofereceu um aumento de 5%. Para dizer a verdade, quase comecei a chorar. A pior parte foi a maneira como ele me informou, com um entusiasmado parabéns, e dizendo que aquele era o maior aumento que ele dava naquele ano. Minha reação foi berrar por dentro: você acha que eu sou burro? Depois disso, meu relacionamento com meu chefe desandou. Continuei fazendo campanha por um aumento maior. Meu chefe se lamentava, dizendo que não queria me perder, e incrementou meu aumento de 5 para 7%. Além disso, disse que minhas expectativas eram irracionais e ingênuas e que nenhuma empresa concedia aumentos anuais maiores do que aquele. Foi quando comecei a procurar outro emprego. João era extremamente valioso para sua empresa. Seu chefe o contratou com um salário que o motivava. Porém, em apenas um ano, as crescentes conquistas de João o tornaram muito mais valioso para seu empregador e atraente para os concorrentes. Porque seu empregador lhe ofereceria um aumento que claramente não correspondia ao seu valor de mercado. A resposta a essa pergunta é que, quando chega a hora da revisão, a maioria das empresas usa fundos de depósito e faixas salariais para determinar aumentos, em vez de observar o que aquele funcionário vale no mercado. Imagine que o Papai Noel tem 8 elfos. Todo ano, em 26 de dezembro, ele aumenta seus salários. Atualmente,
Cada um deles recebe $50.000. O Papai Noel e a Mamãe Noel reservam um grande pote de dinheiro para aumentos, digamos 3%. Do custo total dos salários. O padrão para empresas americanas fica entre 2 e 5%. Ora, 3% de $400.000 correspondem a $12.000. Os Noel devem agora decidir como dividir esse dinheiro. Mary tem o melhor desempenho entre os elfos, então eles querem lhe dar um aumento de 6%, deixando $9.000 para distribuir entre seus colegas. Mas ela insiste que deixará a oficina caso não receba um aumento de 15%, o que deixaria apenas $4,5 mil para serem distribuídos entre os outros 7 elfos, todos com famílias grandes para alimentar. Papai Noel vai ter que punir todos os outros ajudantes para pagar o valor de mercado de Mary. Provavelmente foi o que aconteceu com João. Supondo que seu chefe teve um aumento de 3%, esses 5% que ele lhe oferecia eram extremamente generosos. Subir para 7% significava que o restante da equipe sofreria com isso. Pagar para João o salário 15% mais alto que ele poderia conseguir no mercado. Impossível. As faixas salariais criam um problema semelhante. Digamos que na oficina do Papai Noel a faixa salarial para um elfo é de $50.000 a $60.000. Mary foi contratada por $50.000 e, nos primeiros 3 anos, Papai Noel aumenta seu salário de 5 a 6%, para $53.000, depois $56.000 e, então, para $58,8 mil. No 4º ano, entretanto, embora Mary esteja mais experiente e seu desempenho esteja mais alto do que nunca, ela só pode obter um aumento de 2%. Ela está no topo de sua faixa salarial. Hora de procurar uma nova oficina, Mary. Pesquisas confirmam o que João e Mary já suspeitavam. Você ganhará mais dinheiro se mudar de empresa do que se ficar onde está. Em 2018, o aumento salarial médio anual por funcionário nos Estados Unidos foi de cerca de 3%, 5% para os que apresentaram melhor desempenho. Para um funcionário que deixa um emprego e ingressa em uma nova empresa, o aumento médio ficou entre 10% e 20%. Ficar no mesmo emprego é ruim para seu bolso. Eis o que aconteceu com João. A Netflix me contratou por quase o triplo do meu salário e me mudei para Hollywood. 9 meses depois, ajustes salariais eram a última coisa que passava pela minha cabeça. Saí para minha reunião caminhada semanal com meu chefe, Matias, pelo grande quarteirão do prédio da Netflix em Hollywood. No meio do quarteirão, pintado na parede de um restaurante, há um grande dim sum de olhos azuis e língua vermelha. Ao passarmos por ali, Matias mencionou que me daria um aumento de 23% para manter meu salário na faixa mais alta do mercado. Fiquei tão chocado que tive de me sentar ao lado do dim sum. Continuei sendo muito bem sucedido e sentia que era muito bem pago. Um ano depois, na época da revisão salarial anual, fiquei imaginando se receberia outro aumento enorme. Matias voltou a me surpreender. Dessa vez, ele disse, seu desempenho foi excelente e estou muito satisfeito por tê-lo em nossa equipe. O mercado para o seu cargo não mudou muito, por isso não pretendo lhe dar aumento este ano. Aquilo me pareceu justo. Matias me disse que, se eu discordasse, deveria ir até ele com dados que mostrassem como estava o mercado atual para o meu cargo. Ainda gosto de pensar no que meu primeiro chefe me disse, que eu era ingênuo. Sabendo como funciona o mundo corporativo, vejo que ele estava certo. Fui ingênuo na compreensão dos processos de negócios. Mas, por outro lado,
Também não é ingênuo o fato de tantas empresas usarem um processo de aumento salarial que expulsa todos os seus melhores talentos porta afora. João tem um ótimo argumento. Então, por que algumas empresas ainda seguem os métodos tradicionais de aumento? A teoria de Reed é que os aumentos coletivos e as faixas salariais usados na maioria das empresas funcionavam bem quando o emprego normalmente durava a vida inteira e não era provável que o valor de mercado de um indivíduo disparasse em questão de meses. Mas essas condições claramente não se aplicam mais, dada a rapidez com que as pessoas trocam de emprego hoje em dia e a natureza mutável de nossa economia moderna. Mas o modelo da Netflix de pagar o melhor salário do mercado é tão incomum que é difícil de entender. Como um gestor pode saber, com regularidade, qual de fato é o melhor salário do mercado para cada um de seus funcionários? Você precisaria investir dezenas de horas ao longo do ano fazendo ligações desconfortáveis para pessoas que mal conhece a fim de descobrir quanto elas, sua equipe, estão ganhando. O diretor jurídico da Netflix, Russell, acha isso tão frustrante quanto. Você deve imaginar. A funcionária mais valiosa em minha equipe em 2017 era uma advogada chamada Rani. Na adolescência, Rani se mudou da Índia para a Califórnia. A mãe era professora de matemática em Stanford, e o pai, um famoso e inovador chefe de cozinha indiana. Como advogada, Rani era o híbrido de uma matemática brilhante com um cozinheiro brilhante. Ela era capaz de manipular ideias precisas e complexas de uma maneira que eu jamais vira. E possuía ainda outro diferencial ao qual posso me referir melhor como requinte, o que a tornava uma advogada superior. Contratei Rani com um salário alto que eu considerava uma oferta generosa, acima do mercado, e ela teve um ótimo primeiro ano de trabalho. Quando chegou a hora do aumento, tive um problema. Ao contrário dos outros advogados de minha equipe, Rani tinha um trabalho único, de modo que era difícil encontrar parâmetros de mercado para o seu cargo. Alguns dos outros advogados receberiam grandes aumentos naquele ano, até 25%. Devido a claras mudanças no mercado. Passei dezenas de horas tentando encontrar parâmetros para Rani. Depois de muita pesquisa, liguei para 14 contatos em empresas diferentes, mas nenhum deles estava disposto a compartilhar valores salariais comigo. Então, comecei a ligar para caçadores de talentos. Por fim, recebi 3 cifras desses recrutadores. Havia todo tipo de valor, mas o maior era de apenas 5% a mais do que Rani já ganhava. A partir desses dados, um aumento de 5% colocaria Rani acima do mercado. Então, foi o aumento que lhe dei. Ah, cara, que dia ruim! Quando informei Rani de quanto seria seu aumento, ela começou a ranger os dentes e não me olhar nos olhos. Quando expliquei como chegar àquele número, seus olhos se voltaram para a janela. Era como se ela já estivesse calculando para qual empresa iria a seguir. Quando parei de falar, ela ficou em silêncio por um longo tempo e depois, com a voz ligeiramente trêmula, disse: "Estou decepcionada." Sugeri que, se ela achava que o aumento não refletia seu valor de mercado, deveria me apresentar dados. Ela não apresentou. No ciclo seguinte de revisão salarial, implorei ao RH que me ajudasse. Os números que o RH desenterrou eram quase 30% maiores do que os números encontrados em minha própria pesquisa no ano anterior. Dessa vez, Rani também se adiantara e falara com os próprios contatos. Ela me deu o nome de 4 pessoas em outras empresas que faziam o mesmo trabalho com salários comparáveis aos que o RH me mostrara. Eu a pagara mal no ano anterior porque os dados que eu tinha não refletiam bem sua verdadeira faixa salarial.
Obter comparações salariais para você ou para sua equipe não é apenas demorado e complicado. Em geral, é necessário ligar para as pessoas de sua rede de contatos e fazer aquela embaraçosa pergunta: quanto você ganha? Mas essa não é a única preocupação. Quão incrivelmente caro isso tudo deve ser? Matias deu a João um aumento de 23% que ele não pediu e no qual nem estava pensando. Russell deu a Rani um aumento de 30% no segundo ano. Quantas empresas podem dar esse tipo de aumento salarial aos seus funcionários? Sua margem de lucro teria que ser muito alta, caso contrário os aumentos anuais o afastariam dos negócios, certo? A resposta para essas duas perguntas é sim. No entanto, no geral, o investimento compensa. Em um ambiente de alto desempenho, pagar salários acima do mercado é mais econômico a longo prazo. É melhor ter salários um pouco mais altos do que o necessário, dar um aumento. Antes que o funcionário peça e aumentar seu salário antes que ele comece a procurar outro emprego, a fim de atrair e manter os melhores talentos do mercado ano após ano. Custa muito mais perder pessoas e recrutar substitutos do que pagar um pouco mais. Alguns funcionários verão seus salários aumentarem drasticamente em pouco tempo. Se o valor de mercado de um funcionário subir devido ao crescimento de seu conjunto de habilidades ou à escassez de talentos em sua área, aumentamos o seu salário. Os salários de outros funcionários, por outro lado, podem se manter estáveis ano após ano, apesar de fazerem um ótimo trabalho. A única coisa que tentamos evitar quando possível é diminuir os salários caso o valor de mercado caia, embora possamos fazer isso se alguém mudar de um local para outro. Essa seria uma maneira infalível de reduzir a densidade de talento. Se por algum motivo não pudéssemos arcar com nossas despesas da folha de pagamento, precisaríamos aumentar a densidade de talento abrindo mão de alguns funcionários, reduzindo assim os custos sem diminuir salários individuais. Descobrir os maiores valores do mercado pode levar muito tempo, mas não tanto quanto encontrar e treinar um substituto quando seus melhores funcionários forem embora para ganhar mais em outra empresa. Embora possa ser difícil, o trabalho de Russell, com a ajuda do RH, é entender quanto outras empresas pagariam para Rani. É uma responsabilidade que Rani deve compartilhar. Ninguém deve saber melhor sua faixa salarial de mercado do que você, em primeiro lugar, e seu chefe, em segundo. Mas sempre há uma pessoa que provavelmente sabe seu valor de mercado mais do que você ou seu chefe. E é alguém com quem vale a pena conversar. Quando os recrutadores telefonarem, pergunte: quanto? Vamos voltar por um instante a Mary, a elfa. Quem é a única pessoa no mundo que conhece o valor de Mary melhor do que ela, Mamãe Noel e até o próprio Papai Noel? É o recrutador da oficina de elfos ao lado. Por definição, o que ela oferece é exatamente seu valor de mercado nesse momento. Se você realmente quer saber quanto vale, converse com os recrutadores. Eles ligam com frequência para os funcionários da Netflix e, provavelmente, para seus funcionários mais talentosos, tentando convencê-los a fazer entrevistas para outros empregos. Pode apostar que as concorrentes têm dinheiro e estão dispostas a pagar. O que você gostaria que seus funcionários fizessem ao receberem essas ligações? Levassem o celular para o banheiro e abrissem uma torneira enquanto sussurram ao telefone. Se você não lhes der instruções claras, provavelmente será exatamente o que eles farão e fizeram na Netflix, até começarem as discussões sobre salários acima do mercado em 2003. Mais ou menos nessa época, o Chief Product Officer, Neil Hunt, veio até mim e Patty para relatar que um de seus engenheiros mais valiosos, George, recebera uma oferta de trabalho na Google com um salário mais alto.
Nós dois éramos contra oferecer a George mais dinheiro para ficar e sentimos que ele fora desleal ao fazer uma entrevista para outro emprego às nossas costas. No caminho de volta para Santa Cruz naquela tarde, Patty bufou: nenhum funcionário deve ser insubstituível. Contudo, durante a noite, Patty e eu começamos a pensar no quanto a empresa perderia caso George fosse embora. Quando Patty entrou no meu carro na manhã seguinte, ela disse: Reed, quebrei a cabeça a noite inteira. Estamos sendo idiotas. George não é substituível. Não de verdade. Ela estava certa. Havia apenas 4 pessoas no mundo que tinham o mesmo conhecimento de programação de algoritmos, e 3 delas trabalhavam na Netflix. Se deixássemos George ir, embora, outras empresas poderiam tentar levar os outros 2. Reunimos o mais alto escalão da equipe executiva, incluindo Neil, Ted Sarandos e Leslie Kilgore, para discutir o que fazer com George em particular e com todos os recrutadores que procurassem nossos talentos, em geral. Ted tinha uma opinião forte, baseada na própria experiência em um emprego anterior. Esta é a sua história. Quando morava em Phoenix, trabalhei para uma distribuidora de vídeos domésticos com base em Houston. A empresa me ofereceu um emprego como gerente de filial do centro de distribuição em Denver. Na época, era uma grande promoção para mim e eu a aceitei. Eles me deram um bom aumento e concordaram em pagar minha moradia em Denver durante 6 meses enquanto eu tentava vender minha casa em Phoenix. Entretanto, após 6 meses em Denver, eu não tinha conseguido vender minha casa. Minha vida financeira estava péssima. Aluguei um apartamento ruim em Denver para morar com minha esposa enquanto ainda pagava pela casa grande em Phoenix, na qual eu não podia morar. Então, um recrutador da Paramount me ligou. Atendi a ligação porque estava muito infeliz com essa questão da moradia. Ele me ofereceu um cargo com um salário muito maior e que me permitiria voltar para Phoenix. Eu era feliz no meu emprego, mas aquela oferta resolveria todos os meus problemas. Fui até meu chefe e disse que estava indo embora. Ele disse: por que você não nos falou que não conseguiu vender sua casa? Nós valorizamos você. Podemos mudar seu contrato para mantê-lo. Eles me deram mais dinheiro, para igualar o oferecido pela Paramount, e compraram minha casa em Phoenix. Pensei, nos últimos 6 anos, nunca atendi a uma ligação de recrutador e agora vejo que meu valor de mercado esteve subindo todo esse tempo. Sou mal pago há anos porque considerava um ato de deslealdade ter uma conversa para me certificar do quanto eu valia. Fiquei muito aborrecido com meu chefe. Senti vontade de perguntar: se você sabia meu valor, por que não me ofereceu? Então, ao amadurecer, dei-me conta, porque ele faria isso, afinal. Cabe a mim saber o meu valor e pedir o quanto vale. Após contar sua história, Ted disse: George estava certo ao ir a uma entrevista de um concorrente para descobrir o quanto valia. E seremos idiotas se não lhe pagarmos um salário acima do mercado agora que também sabemos quanto é. Além disso, se há outras pessoas na equipe de Neil para as quais a Google poderia oferecer o mesmo emprego, deveríamos aumentar seus salários para o mesmo nível. Esse é o atual valor de mercado deles. Leslie se adiantou e disse que já estava fazendo o que Ted sugerira. Sempre que contrato um novo funcionário, digo para ler Rights of Passage cifrão 100,000 $1 million mais, que, nas décadas de 1980 e 1990, era o grande manual dos recrutadores executivos. O livro mostra como saber seu valor de mercado e como conversar com os recrutadores para obter esse valor. Digo a todos na minha equipe: entendam seu mercado, compreendam o livro e se encontrem com esses recrutadores.
Então, eu lhes entrego uma lista com nomes de recrutadores especializados em seus cargos. Quero que todos os meus funcionários escolham ficar. Não quero que fiquem porque não têm opções. Se você é bom o bastante para trabalhar na Netflix, é bom o bastante para ter opções disponíveis. Se você sente que tem uma opção, pode fazer uma boa escolha. Trabalhar na Netflix deve ser uma opção, não uma armadilha. Depois de ouvir Ted Leslie, fui persuadido. Seus comentários faziam coro com tudo o que estávamos implementando em termos de pagar salários acima do mercado. Decidimos não apenas dar um aumento para George, como também indicar a Neil que descobrisse para quem mais em sua equipe a Google poderia oferecer aquele emprego, e então também aumentar os salários dessas pessoas. É disso que se trata: pagar salários acima do mercado. Depois, dissemos a todos os nossos funcionários que eles deveriam começar a atender as ligações dos recrutadores e nos dizer o que descobriram. Pat desenvolveu um banco de dados onde todos podiam inserir as cifras salariais propostas em telefonemas e entrevistas. Então, dissemos a todos os gestores que não deveriam esperar que seu pessoal viesse até eles com uma oferta do concorrente antes de aumentar seus salários. Se não quiséssemos perder um funcionário e víssemos seu valor de mercado aumentar, devíamos aumentar seu salário para um novo patamar. Em quase todas as empresas do mundo, fazer uma entrevista para outro emprego irritaria, desapontaria ou afastaria seu chefe atual. Quanto mais valioso você é para seu gestor, mais chateado ele ficará, e não é difícil entender por quê. Quando um excelente novo funcionário decide dar uma conferida em um emprego na empresa do lado, você corre o risco de perder todo o seu investimento. Se, durante a entrevista, ele achar que o novo cargo é muito mais emocionante do que aquele que agora ocupa, você o perderá ou, no mínimo, seu entusiasmo. É por isso que os gestores da maioria das empresas fazem seus funcionários se sentirem traidores ao falarem com recrutadores de outras empresas. A Netflix não pensa dessa forma. O vice-presidente de conteúdo, Larry Tans, lembra como aprendeu essa lição. O ano era 2017, e a Netflix acabara de atingir a marca de 100 milhões de assinantes. Larry se preparava para uma festa no Hollywood Prime Auditorium, onde Adam Sandler se apresentaria. Ele estava pegando um casaco para ir até a porta quando o telefone tocou. Era uma recrutadora do Facebook me convidando para uma entrevista. Parecia que falar com ela, por si só, já era errado, então murmurei que não estava interessado. 4 semanas depois, Ted Sarandos, chefe de Larry, apresentava uma atualização mensal à sua equipe: o mercado está esquentando, e vocês receberão ligações de recrutadores. É possível que recebam telefonemas da Amazon, da Apple e do Facebook. Se não tiverem certeza de que estão recebendo salários acima do mercado, atendam a essas ligações e descubram quanto essas empresas estão dispostas a pagar. Se descobrirem que podem pagar mais do que nós, nos avisem. Larry ficou surpreso. Provavelmente, a Netflix é a única empresa que incentiva os funcionários a conversarem e até a serem entrevistados pela concorrência. Algumas semanas depois, em uma viagem ao Rio, Larry recebeu uma segunda ligação do Facebook. Estávamos em uma reunião com a famosa cantora brasileira Anitta em sua sala de estar para discutirmos seu próximo documentário na Netflix. Vai Anitta! Para os 200 milhões de brasileiros, Anitta é como Madonna e Beyoncé juntas. Então, quando meu celular tocou, eu não atendi. Mas quando Larry ouviu a mensagem do Facebook, retornou a ligação. Pediram que eu fosse até eles, mas não disseram quanto pagariam. Eu disse que não estava procurando emprego, mas que podíamos conversar.
Larry disse ao chefe que iria à entrevista. Isso já era estranho. Na maioria das empresas, comparecer a uma entrevista com um concorrente é considerado deslealdade. Larry recebeu a oferta de emprego do Facebook, e de fato lhe pagariam mais do que ele ganhava. Como prometido, Ted aumentou seu salário para a faixa em vigor do mercado. Agora, Larry incentiva a própria equipe a atender as ligações dos recrutadores, mas também não espero que eles venham até mim. Se vejo que alguém pode ganhar mais dinheiro em outro lugar, dou um aumento imediatamente. Para manter os funcionários de ponta, é sempre melhor conceder o aumento antes que eles recebam as ofertas. Isso funcionou para Larry, que recebeu um salário mais alto, e para Ted, que manteve o talentoso Larry. Contudo, as instruções de Ted pareciam extremamente arriscadas. Quantos outros atenderiam essas ligações, se apaixonariam pelo trabalho para o qual estavam sendo entrevistados e deixariam a equipe? Ted explica o seu raciocínio. Quando o mercado aquece e os recrutadores ligam, os funcionários ficam curiosos. Não importa o que eu diga, alguns deles terão essas conversas e irão a essas entrevistas. Se eu não lhes der permissão, eles irão furtivamente e em seguida irão embora sem me dar a chance de detê-los. Um mês antes de eu fazer aquela declaração, perdemos uma executiva incrível cujos talentos não poderíamos substituir. Quando ela veio a mim, já havia aceitado um outro trabalho. Não havia nada que eu pudesse fazer. Quando ela me disse que adorava trabalhar na Netflix, mas que receberia um salário 40% mais alto, senti um peso no coração. Eu poderia ter igualado a proposta se soubesse que seu valor de mercado mudará. É por isso que quero que meus funcionários saibam que podem conversar com outras empresas o quanto quiserem, desde que o façam abertamente e nos contem o que descobriram. A pergunta que Ted ouve dos novos funcionários atualmente é: tem certeza de que quer que eu atenda, Ted? Isso não é deslealdade. Sua resposta é a mesma desde que George veio até Neil. Com a oferta da Google, é desleal agir de modo furtivo e esconder com quem anda falando, mas ser entrevistado abertamente e fornecer à Netflix os dados salariais beneficia a todos nós. Quando os recrutadores ligam, a regra na Netflix é, antes de dizer, não, obrigado, pergunte, quanto? O quarto ponto. Para fortalecer a densidade de talento em sua força de trabalho, contrate um funcionário excepcional para cada função criativa em vez de 10 ou mais funcionários medianos. Contrate essa pessoa incrível acima de seja lá qual for seu valor no mercado. Ajuste o salário ao menos anualmente para continuar oferecendo mais do que os concorrentes. Se você não puder pagar aos melhores funcionários salários acima do mercado, demita algumas pessoas menos fabulosas para poder arcar com isso. Dessa forma, o talento se tornará ainda mais denso. Lições do capítulo 4. Os métodos usados pela maioria das empresas para remunerar funcionários não são ideais para manter equipes criativas e com alta densidade de talento. Divida a sua força de trabalho em funcionários criativos e operacionais. Pague salários acima do mercado para os criativos. Isso pode significar a contratação de um indivíduo excepcional no lugar de 10 ou mais funcionários razoáveis. Não pague bônus com base em desempenho. Em vez disso, aplique esses recursos no salário. Ensine os funcionários a desenvolver sua rede de contatos e a investir tempo em estar sempre cientes do próprio valor de mercado e do de suas equipes. Isso pode significar receber ligações de recrutadores ou mesmo comparecer a entrevistas em outras empresas. Ajuste os salários de acordo. Rumo a uma cultura de liberdade com responsabilidade. Agora que sua densidade de talento está aumentando, você está quase pronto
pronto para tomar medidas drásticas a fim de aumentar a liberdade dos funcionários. Mas primeiro precisa aumentar a sinceridade. Na maioria das empresas, a maior parte dos funcionários, mesmo que sejam altamente talentosos, não pode receber níveis significativos de liberdade de decisão porque não conhece todos os segredos da empresa que permitem ao alto escalão tomar decisões fundamentadas. Uma vez que tiver uma empresa repleta dessas raras pessoas responsáveis, motivadas, autoconscientes e autodisciplinadas, você poderá começar a compartilhar com elas quantidades sem precedentes de informações do tipo que a maioria das empresas mantém trancadas a 7 chaves. Esse é o tema do capítulo 5.